Mais um vídeo do canal e aqui em comemoração, como vocês já sabem, em comemoração à nossa classificação para o Campeonato Sul-Americano, para a Copa Sul de times, as semifinais do Open. Eu resolvi fazer um review de todas as provas das quartas de finais. Então a gente já fez um review da prova 1, agora vamos para o review da prova 2. A prova 2 foi a nossa melhor prova, foi a prova que a gente teve melhor colocação, e eu acredito que muito da confiança que a gente ganhou e muito da responsabilidade da nossa classificação veio através dessa prova. Foi uma prova de condicionamento, uma prova que tinha basicamente só dois movimentos, que era o burpee e a corrida de volta, o shuttle run. E quando a gente fez essa prova, a gente não tinha noção, não tinha referência dos resultados, o que seria um resultado bom, o que seria um resultado ruim. Mas, como a gente gravou essa prova duas vezes, na primeira vez que a gente gravou, na quinta-feira à noite, eu senti que a gente cometeu um erro que a gente já tinha cometido algumas vezes, quando a gente fazia prova de burpees com os 4 sincronizando o movimento. E eu vou falar mais quando a prova começar. Então, vamos para a prova. Aqui é a nossa segunda gravação da prova, a gente já tinha testado ela na quinta-feira à noite, aqui vem a sexta-feira pela manhã. A gente começou na sexta-feira fazendo a prova do clean jerk, depois viemos para a prova do burpee. A prova era uma escada crescente de repetições de burpee e de corrida, e depois você fazia a descida do burpee da corrida. Então, se eu não me engano, começava com 15 repetições de burpees sincronizados, 15 repetições de burpees sincronizados, depois fazia corrida, uma dupla saía para fazer a corrida, e de volta, quando chegasse a outra dupla saía para fazer a corrida. Então quem vai sair para primeiro é a Marina e o Pedro. Eles até se confundem um pouco ali no começo, o Pedro faz um meio burpee a mais. Então, ida e volta era uma repetição, eles tinham que fazer 2 repetições, ida e volta. E aí a outra dupla saía, que era o Matheus e a Raquel, para fazer ida e volta também. Quando eles chegarem, eles vão fazer agora 20 burpees sincronizados sobre a linha. E aí aumenta também a ida e volta da corrida. Alguns pontos aqui foram importantes. Primeiro, quando a gente fez essa prova pela primeira vez, a gente ficou com a mesma sensação de erro que a gente ficou das outras vezes que a gente fez provas com burpees sincronizados, sobre a worm ou sobre a barra. Por quê? Sempre em campeonatos que a gente fazia essa prova, que tinha burpee, que os 4 tinham que sincronizar ao mesmo tempo, a gente queria marcar muito o movimento. Então, parava no chão, esperava todo mundo deixar claro que estavam os 4 no chão ao mesmo tempo e depois fazer o burpee. Não é errado isso, tá? Isso não é errado, é o certo. Só que em campeonatos presenciais a gente observou que quando a gente fazia isso, a gente gastava, 3 segundos por repetição, e os outros times que não tinham tanta atenção com essa marcação no chão, eles simplesmente encostavam o peito no chão e já subiam, às vezes nem sincronizado, para ser sincero, tomava a frente, passava a frente nesse momento do burpee. Então a gente sofreu muito com alguns campeonatos. E aí quando a gente fez na prova na quinta-feira à noite, que os meninos terminaram em pé, tipo, eles terminaram a prova, ficaram em pé, de boa e tal, cansado, mas nada muito diferente do que eles fazem em treino. A gente ficou com essa sensação de, putz, eu acho que vocês não fizeram a prova em ritmo de competição. A gente talvez tenha cometido aquele mesmo erro de marcar muito no burpee no chão com medo de levar no wrap, que era a nossa maior preocupação aqui. Agora estão indo para a série de 25 burpees
E aí já começa isso que a gente não queria. Exatamente isso, levar no rap depois da revisão de vídeo, não tem como a gente, não tem nada que a gente possa fazer, né? A gente perde colocação. E a gente ficou com esse medo de levar no rap, e a gente marcou muito movimento, e aí a gente falou, ó, se eu for refazer essa prova, vamos tentar acelerar mais os burpees, vamos tentar fazer alguns burpees puxando as duas pernas, ao invés de puxar no step, um depois a outra. Vamos deixar para começar a puxar no step quando tiver nas séries mais longas. Por exemplo, essa série agora, que é de 25, eles já estão começando a subir do burpee, puxando uma perna, depois a outra. Puxa uma perna, junta as pernas e salta a linha. Eu até dei no rap aqui em algumas repetições porque o pé estava tocando na linha, o pé não podia tocar na linha de jeito nenhum. E aí a gente combinou que nas séries de 15 e nas séries de 20 a gente ia tentar subir do burpee puxando as duas pernas ao mesmo tempo, para deixar um pouco mais rápido. Na primeira vez que a gente fez essa prova, a gente fez para 14 minutos e 40, 14 e 30, e aí a gente conseguiu baixar bastante tempo no reteste. E aí no final da prova, sim, a gente saiu com a sensação de que fez o máximo que pôde, tentando ali tirar os erros que a gente tinha cometido no primeiro dia. Quando se trata de provas de Qualify online, que você tem a oportunidade de fazer 2 ou 3 vezes a prova, é importante realmente que você faça 2 vezes a prova. Coincidentemente ou não, vocês vão ver nos próximos vídeos que a única prova que a gente não conseguiu fazer 2 vezes, que a gente fez uma vez, foi a pior prova da gente. Ela não foi a pior prova em termos de resultado, em termos de leaderboard, mas ela foi a pior prova no sentido de saber que poderia ter feito melhor se tivesse refeito a prova. Só que pela maratona de provas não daria tempo de fazer ela 2 vezes. Então ela foi a nossa pior prova. Sempre que você se dá conta se depara com uma prova que você pode repetir, quando você repete você sabe que pode melhorar. Porque você sabe o ponto onde a prova aperta, você sabe onde é que fica mais difícil, onde é que fica mais fácil, onde você se ficou mais cansado, qual tipo de estratégia dá para mudar. E quase sempre vale a pena retestar com outra abordagem da prova. Agora estão indo para a série de 30. Essa é a série mais difícil para a cabeça, porque nessa série demora muito, 30 burpees, demora demais. E como eu falei, é uma prova só de burpee de corrida, então não tem muito ponto onde descansar. Não sei quando a segunda dupla está fazendo a corrida, você está descansando, mas é muito pouco tempo ali, talvez não dê nem 30 segundos. A gente mudou a ordem também de quem corria. Nessa prova, você podia escolher 2 pessoas, qualquer 2 pessoas para correr, não importa se fosse homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, não importa. Tinha que ser 2 pessoas e não precisava ser sempre na mesma ordem. Então, no primeiro dia, a gente fez uma ordem. No segundo dia, que foi essa vez, a gente trocou a ordem. Prova de Qualify Online é complicado porque demanda muita logística, sabe? Você tem que fechar, você observar ali no canto, a gente meio que fechou o espaço para o pessoal não passar. No primeiro dia a gente teve problema com isso, gravando aqui a prova, de repente algum aluno chegava para a aula e passava na frente da câmera, e isso podia correr o risco de tampar a visão de quem fosse validar e assistir o vídeo da prova. A gente foi terceiro nessa prova. E no primeiro dia a gente terminou em 4º lugar no leaderboard, juntando a prova 1 e 2. E aí, uma coisa interessante aconteceu. O fato de a gente ter terminado o primeiro dia em 4º lugar nos deu uma sensação, talvez, de que a gente poderia terminar o campeonato, né, as quartas de finais, entre os 5 primeiros, talvez, entre os 6. E porque teoricamente a prova 1 era a prova mais difícil pra gente, por conta do handstand walk, né? A Raquel nunca tinha andado aquela distância de handstand walk unbroken. E aí, como a gente passou pela prova 1, que era a que a gente tava com mais medo e passou bem, a gente foi 8º nela. Daí a gente se empolgou, mas vocês vão ver que depois vieram as provas que deram uma rasteira na gente. Que foi especialmente a prova 5, a gente não contava com essa rasteira. A gente achava que por ser uma prova que tinha um volume alto de ginástica, as nossas meninas, as mulheres, elas têm um diferencial nessas provas de ginástica, porque geralmente
As mulheres não têm um volume tão alto de chest bar, não tem um volume muito alto de bar muscle up, de subida de corda legless. E as nossas meninas têm essas qualidades, só que pro nível sul-americano não é bem assim. Assim, as mulheres fazem praticamente tudo em um bom nível. Já começou a volta agora. Eu acho que essa é a série de 25. O curioso perceber também que se você prestar atenção na Marina, que é essa que está com o top verde, ela tem um padrão de burpee. Desde o começo ela tem um padrão de burpee de fazer tipo a minhoquinha, sabe? Ela joga o quadril primeiro pro chão e depois desce o tronco. E isso é normal acontecer quando você está mais cansado. Mas o padrão dela é assim desde da primeira repetição. E no primeiro dia que ela relatou muita dor na lombar. Muita dor na lombar por fazer esse movimento muitas e muitas vezes. Eu acho que dava mais de 140 burpees no WOD. E aí ela tentou mudar esse padrão de movimento dela nas primeiras séries, onde ela estava mais cansada, descer com quadril e com tronco um pouco mais alinhados, para depois permitir esse balanço, esse movimento de minhoca, quando ela estiver mais cansada. E deu super certo. Na segunda vez, a gente fez mais rápido, ou seja, nesse momento ela errou, achava que era só 20 repetições. A gente ainda perdeu esse tempinho aí, uns 10 segundos talvez. Muita repetição confunde mesmo a cabeça. E é porque eu tava ali no cantinho contando. Mas ela mudou o padrão e funcionou porque ela não sentiu tanto lombar quanto no primeiro dia, apesar de ter feito um volume de repetição, uma densidade de trabalho maior, ou seja, eles conseguiram realizar o mesmo trabalho em menos tempo, então isso é bem mais cansativo. E ela conseguiu fazer sem sentir tanta dor. O problema ali, ó, se você prestar atenção no cantinho, no lado esquerdo onde está o Matheus, olha como tá molhado lá. Ele tá fazendo sem camisa e aí tá ficando muito suado. E aí ele tem momentos que ele escorrega ali no suor, fazendo burpee, na hora de jogar a perna para trás, puxar a perna para frente. O Matheus e a Raquel, que é esses dois que estão correndo agora, eles têm um nível de condicionamento um pouco maior do que a Marina e o Pedro. Então eles conseguiam, na hora da corrida, acelerar mais o ritmo do que a Marina e o Pedro. Então acaba que a Marina e o Pedro tinham menos tempo de descanso do que a Raquel e o Matheus. Olha só o que aconteceu agora. Vou até voltar aqui para vocês observarem direitinho. Na pressa de acabar, já sabia que estava acabando, você começa a perder a sincronia. Nesse momento, a Marina sobe um pouco antes do resto do time. Ela chega, deita primeiro e ela já sobe, enquanto o Pedro. Nesse momento, presta atenção, ela é a única que não está olhando para ninguém. O Pedro está olhando para ela, a Raquel está olhando para ela, o Matheus está olhando meio que de canto de olho. E ela acabou que, como ela queria acabar logo, e ela acabou fazendo burpee e não olhou para ninguém. Então ela sobe sem saber que o time estava no chão ainda. Muito importante o time se olhar nesse momento. A gente tentou colocar a pessoa que teoricamente seria mais lenta, que era a Marina, no meio para que os da ponta conseguissem ter uma visão periférica dela. No primeiro dia, eu acho que ela foi a pessoa da ponta. Então ela estava no primeiro dia aqui, onde o Pedro está na ponta. Ela no meio, a gente percebeu que ficou mais fácil todo mundo entrar no ritmo dela. Então ela que ditava o ritmo do time. Quando você tem uma prova dessa sincronizada com 4 pessoas ou 3 pessoas fazendo sincronia, o ritmo do time é o ritmo da pessoa mais lenta. Então, o cara mais rápido, o cara com mais condicionamento, ele tem que recuar o ritmo dele e entrar no ritmo da pessoa que é mais lenta. Ela vai ditar o ritmo do time, não tem jeito, porque a pessoa que é mais lenta, ela não vai conseguir acompanhar o cara mais rápido. E não adianta, porque você vai começar a levar no rap e a cabeça fica ruim, e você vê os outros times passando e aí não dá mais para pegar. Reta final da prova. Uma repetição.
2 repetições. Três repetições. Por incrível que pareça, essa mãozinha no chão era muito ruim para eles. Ter que tocar uma mão. Quando você passar da linha, você tinha que tocar a mão no chão. Para provar que você passou da linha. E eles relataram que sentiam muita dor nas costas por causa dessa. Já tinha muito movimento de flexão, extensão de quadril e de tronco. Ainda tinha esses agravantes de botar a mão no chão. Última série de burpee. O 15 agora. Nesse momento, o Matheus ele começa a marcar o ritmo e avisar a hora que é para subir. Deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho aqui o áudio. Como falei, ele tem dos 4 o melhor condicionamento aeróbio. Então, ele no final do ódio ainda conseguia manter o ritmo forte e expressar um comando para o time subir. O relógio está marcando ali 13 minutos e 24. A gente tinha feito em quase 15 na primeira vez, 14 e 40. E agora a gente vai fechar em 13 minutos e 45, acho. (13 minutos e 43). E a gente teve o terceiro lugar nessa prova. E agora sim, eles terminaram no chão, sentiram que deram tudo na prova, que não dava para melhorar mais nada, exceto aqueles errinhos lá de achar que tinha uma repetição a mais e não tinha. E agora sim, quando terminou essa prova, a gente sentiu a confiança que a gente tinha entrado de vez no campeonato, porque aí sim é a forma como você termina uma prova de campeonato, termina uma prova de qualifier, né? Da outra vez eles tinham terminado e parecia que não tinham feito pouca coisa. Então a lição aqui da nossa prova 2 foi: sempre que você puder refazer prova, refaça em provas de qualifier. Tente fazer sempre 2 abordagens diferentes na mesma prova. A maioria das vezes você consegue fazer 2 abordagens diferentes numa mesma prova. Uma prova você é mais agressivo, na outra prova você é mais conservador. A gente tentou manter uma estratégia de, na primeira vez que a gente gravasse para valer, porque caso não desse certo a segunda, a gente já tinha um vídeo gravado, mas eu não queria que eles fossem tão confiantes de, já que a gente vai gravar de novo, eu vou tirar um pouco o pé nessa. Eu pedia para eles serem conservadores, no número de repetições unbroken, nas transições, mas que gravassem a prova para valer. E na segunda vez que a gente gravasse a prova, a gente ia ser mais agressivo, a gente ia diminuir o tempo de intervalo, a gente ia acelerar as transições, a gente ia tentar fazer mais repetições sem quebra, para ter 2 abordagens diferentes na prova. O que não vale a pena é você fazer 2 vezes a mesma prova com a mesma abordagem. Você tem que ir com 2 abordagens diferentes. E importante ter uma pessoa que arbitre e ter a pessoa que arbitre dando no rep de verdade. Nessa prova eu acho que eu dei 3 ou 4 no rep, porque pisou o pé na linha, porque teve desincronia de burpee, e era melhor levar o no rep lá e poder consertar na hora do que levar o no rep na revisão de vídeos e você não saber quantos segundos você vai ter a punição, se eles vão dar 2 segundos de punição, se vão dar 4, se vão dar 10. Então é melhor que leve no rep na hora. É tanto que a gente não teve nenhum no rep na revisão de vídeos, em todos os vídeos. A gente não levou nenhuma punição. Então essa é a grande lição da prova 2. Essa foi a nossa melhor prova em termos de colocação. E eu vou trazer agora os próximos vídeos, nos próximos vídeos do canal, eu vou trazer as próximas análises e reviews dessas provas. Beleza? Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que a gente vai ter muito mais conteúdo desse sentido. Então, te vejo no próximo review de provas das quartas de finais.